Bem-vindo ao programa Jesus está voltando. Hoje tem aquele vídeo que eu havia prometido sobre avivamento, quando vários servos e servas de Deus receberam alguma revelação sobre o avivamento no Brasil. Eu quero começar com o pastor Billy Graham. Ele, que foi um grande servo de Deus, esteve no Rio de Janeiro, aqui em 1974, no estádio, e foi assim uma grande bênção. E em um dos seus documentários, isso já em 1979, ele estava em uma ministração e havia várias bandeiras de diversos países. E, de repente, ele estava orando por essas bandeiras, esses países, ele parou de frente para a bandeira do Brasil. Isso em 1979. E neste momento ele disse que foi levado em espírito a um lugar e ele viu como chuva caindo sobre essa bandeira, que era a bandeira brasileira, e o Espírito de Deus disse a ele: será desta nação que virá o avivamento que se espalhará pelo mundo. Isso em 1979, Billy Graham foi usado por Deus para revelar o que Deus já tinha planejado para este planeta. Há 9 anos, ou seja, foi em julho, mais ou menos em julho de 2013, a serva de Deus Cindy Jacobs veio para o Brasil e durante a ministração o Senhor revelou a ela algo sobre o Brasil. O Senhor disse para ela: eu vou transformar o Brasil, mas vocês precisam transformá-lo por meio dos seus joelhos primeiro. Ou seja, todos, a nossa população teria que, de servos e servas de Deus, teriam que se ajoelhar e clamar a Deus. Ela disse: assim diz o Senhor, comecem a clamar dia e noite, edificarei a casa de oração para todas as nações a partir do Brasil, diz o Senhor. Esse vídeo está na internet, eu certa vez o postei, mas tinha direitos autorais, então por isso que eu estou colocando só os prints. Então o Senhor disse a ela: edificarei a casa de oração para todas as nações a partir do Brasil, diz o Senhor. E o Senhor falou mais ainda: é o meu desejo abater o principado da corrupção, o principado da pobreza, porque eu abalarei tudo que pode ser abalado. Estou preparando uma geração pioneira. Levantem-se, abridores do caminho, que se levantem os Joões Batistas. Então, olha o que nós estamos vivenciando com os corruptos que estão com seus dias contados. Isso é para quem crê. Nós estamos vendo a situação e que o comunismo jamais vai assumir o poder neste país. A nossa bandeira jamais será vermelha. E ai daqueles que se dizem servos e servas de Deus e se aliaram a Satanás dentro da igreja, mas abraçando o que vai contra a palavra de Deus. Ai de vós! Eu não queria estar na pele de quem fez isso, porque não houve uma traição apenas à pátria, houve uma traição aos céus do Senhor. Escreva isso: houve uma traição aos céus, e isso não vai ficar impune. Um outro servo de Deus que veio ao Brasil em 2017, pastor David Owoll, o Senhor deu uma mensagem em um determinado momento, uma determinada reunião para o Brasil. Diz assim: o Brasil é o país mais importante do mundo inteiro neste avivamento que nós vamos ver.
Se vocês fizerem isto corretamente, será o maior avivamento da história da terra. Ouviram isto? Será maior do que o do Quênia, porque no Quênia houve um tremendo avivamento. Porque no Brasil, até mesmo os líderes políticos no governo estão prontos. No Quênia, eles tiveram que ver muitos milagres. Milagres, aleijados andando, cegos enxergando. Tudo eles tiveram que ver para então começar a acreditar. E o Senhor fez coisas tremendas em todas as cidades. E Ele vai mudar os diagnósticos médicos, quanto maior será o avivamento. Mas este é o país mais importante para Jeová. Eu vim e vi com os meus olhos. Vocês são muito sérios. Este é um país sério. Um país onde a noiva é séria. Este país vai ver avivamento, um grande avivamento histórico, se vocês o levarem corretamente. Eu creio que este país é abençoado do Senhor. Este país vai ter o maior avivamento da história da terra. Eu vi, então eu posso comparar com o Quênia. Essa palavra aqui do pastor David O foi tremenda e poucas pessoas creram em 2017, mas que vem. Um outro pastor que esteve aqui no Brasil, pastor Darren Ray, ele também deu uma tremenda profecia de avivamento para esta nação. E o print eu peguei e diz assim, porque não sei se vai ter direito autoral, então é melhor não arriscar. Esta nação é minha, diz o Senhor. Eu sou o Deus que transforma maldição em bênção. Onde houver o maior escândalo desta nação, e é só o que temos aqui, haverá também o maior mover de justiça que esta nação já viu. E nós temos que crer, haverá justiça. Todos esses juízes iníquos cairão por terra, todos esses políticos corruptos cairão por terra. Desta nação haverá justiça, justiça do homem, justiça de Deus. E ele continuou: em toda a sua história, tenho ouvido as orações não só desta nação, coloquei aqui, não é nação, como também ao redor do mundo por esta nação. Estou para sacudir o Brasil como ele nunca foi sacudido antes. É o que nós vamos ver já, esse país sendo sacudido. Deus vai limpar esta terra de toda essa imundície, de todo este lamaçal de corrupção, este lamaçal de iniquidade. Esses vândalos serão varridos, esses corruptos serão varridos, assim como fiz, por meio de Jesus Cristo, uma limpeza na casa de oração. Assim estou fazendo uma limpeza neste país. Tudo isso profetizado bem antes de agora. Estou revelando o oculto para que o meu nome seja glorificado. Esse é o pastor Darren Ray. As coisas estão mudando, diz o Senhor. E o fim será melhor que o começo. Isso foi na igreja Verbo da Vida. Então, mais uma profecia. Foi dada há 6 anos, hein? Estamos em 2022, então 2016. Estou incendiando a igreja brasileira. E quando se fala igreja brasileira, é o povo que está buscando. Um avivamento está chegando. Domingo agora houve um batismo na igreja e pessoas que estavam sendo batizadas, descendo as águas, foram batizadas pelo Espírito Santo. E fazia muito tempo que eu não via isso. Deus vai incendiar a noiva deste país, creia. Mas não é quem está ligado na Globo Lixo, Bandeirantes Lixo, CNN Lixo, não. É quem está ligado com os céus, que vai ser avivado. E em 2014, essa também foi tremenda, Stacey Campbell,
Ela, uma serva de Deus, visitou o Brasil e ela falou de como Deus a usou certa vez, acho que foi no Canadá, em Toronto, para dar uma profecia de avivamento para o Brasil. Eu peguei aqui os prints, tudo isso está na internet. E o Senhor começou a falar por meio da sua boca. O maior movimento de Deus. O Senhor me disse quando eu tinha 27 anos. Haverá um poder de reforma está vindo para a nação do Brasil. Uma onda da minha santidade e uma onda do meu poder. Gente, vai ser tremendo. Olha, eu queria que você tivesse 1/10 da vibração que eu tenho por este avivamento, que eu sempre preguei sobre avivamento, eu sempre estudei sobre avivamentos, e eu creio que nós vamos vivenciar isto agora. Depois desta varredura que vai acontecer neste país, vai haver um princípio doloroso, nós já estamos vendo, mas Deus vai varrer. E ela, nesse momento aqui, dessa revelação, ela se debatia toda. Isso é para quem crê, gente. Quem não crê, acha que é bobagem, mas para quem crê, é o Espírito Santo de Deus usando a pessoa e é usada como Ele quer. E ela gritava: Brasil, Brasil, se prepare, Brasil, se prepare, Brasil, Brasil. Temos uma promessa por vários servos de Deus sobre isso. E eu quero encerrar este vídeo sobre um vídeo que eu já coloquei, agora está totalmente na íntegra, com o pastor Luiz Hermínio, falando de outros servos de Deus que tiveram a revelação sobre o avivamento no Brasil. E eu vou colocar este vídeo na íntegra. Já eu postei outrora e não teve problema com direito autoral, então eu vou postá-lo finalizando esta mensagem. Creia, o Senhor vai derramar o seu poder sobre esta nação, do Oiapoque ao Chuí, norte, sul, leste e oeste. Será o maior avivamento, eu creio, e eu estou esperando. Mesmo com todas as nossas fraquezas, nós estamos esperando isso, porque é o Senhor que nos dará força. Estamos todos passando por lutas inacreditáveis em vários aspectos, e se não for o Senhor para nos levantar e nos ajudar, não venceremos. Por isso, não pendure suas harpas no salgueiro. A nossa dependência é do Senhor, e nós vamos ser personagens do maior avivamento depois de Pentecoste nos nossos dias. E aí eu creio que o Senhor vem buscar uma noiva fortificada, uma noiva cheia de vigor espiritual, uma noiva que vai estar com as suas vitórias por tudo que ela tem orado. E nós vamos subir cantando o hino da vitória, como o povo do Egito saiu do Egito glorificando a Deus. Nós vamos subir, oh, aleluia, nós vamos subir glorificando o nome do Senhor, porque Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. A obra que Ele começou, Ele vai terminar. Que Deus te abençoe e que você, mesmo na sua fraqueza, não desista. Estamos muito próximo de ver tudo isto acontecer e muito próximo da nossa vitória. Que Deus te abençoe poderosamente e fique ligado no programa Jesus está voltando. A igreja brasileira vai servir a mesa desse planeta, irmãos. Eu estou falando para vocês. Escreve essa profecia. Eu tenho um estudo aqui que eu recebi das profecias que foram dadas ao Brasil. Profecias de 200 anos, de 300 anos. Meu Deus do céu, tanta profecia. Profecia sobre o Brasil, tá aqui, ó. Profecia sobre o Brasil. 1912, Gunnar Wing, em Chicago, profetizou que uma cidade chamada Belém do Pará cairia um poder de Deus que faria a última e mais poderosa despertar da terra. Em 1935, William Barham, no Texas, a cidade não está registrada, que nas margens
pobres da América do Sul, surgiria um povo marchando contra a imoralidade, que o Brasil levantaria uma bandeira em nome do Senhor. Em 1936, o Smith Wigglesworth, em Sydney, na Austrália, ele profetizou que tinha apenas gotas de um mover de milagres na vida dele, porque o grande mover seria derramado no Brasil nas próximas décadas. E eu estou falando de um homem que ressuscitou 25 mortos no ministério dele. Em 1970, Kenneth Reagan profetizou que, como o futebol do Brasil encantou o mundo, as nações seriam abaladas pelo grande despertar que o Senhor estava levantando no Brasil. Em 1989, em Montemor, São Paulo, um homem chamado John Walker, você conhece, nós conhecemos. O Brasil lançará jovens para grande avivamento, e a igreja brasileira, ela trará vida para aqueles que estão espiritualmente mortos. Em 1995, Mike Shea, em Londrina, profetizou: a adoração é o dom redentivo do Brasil. O Rio do Leão irá fluir sobre a nação brasileira 12 vezes mais do que fluiu na América. Em 1997, Brenda Kilpatrick disse que viu um anjo abalando a bandeira brasileira e trazendo uma esperança para os povos da América do Sul. Meu Deus! O Brasil foi escolhido para levar o nome do Senhor nos últimos dias. 1997, John Kilpatrick disse: o espírito da profecia será abundante no Brasil, que seus jovens falarão em nome do Senhor e farão milagres poderosos em todo o planeta Terra. Em 1997 ainda, uma pastora respeitada na nossa nação, chamada Valnice Milhomes: o governo do justo irá se levantar no Brasil com majestade e poder, trazendo ao país para um lugar de paz e prosperidade, que Deus direcionaria o Brasil como pão para alimentar o mundo. 1999, Bob Jones, em Kansas City, ele viu um movimento de jovens que saíam do Brasil e corriam por todas as nações da terra. Meu Deus, você está me ouvindo, brasileiros? Em 2004, um homem que eu amei nessa terra e já está na eternidade, fui muito ministrado por ele, um homem chamado Dave Robson. Em 2004, em Alphaville, em São Paulo, o Brasil será levantado na fé para liberar sobre as nações um poderoso fluir do Espírito que despertará o mundo. Em 2004, em Toronto, Stacey Campbell profetizou que o espírito de corrupção iria ser abalado, uma unção de justiça iria elevar o Brasil a primeiro mundo, levando um grande avivamento sobre toda a terra. Meu Deus, alguém está me entendendo aqui? Em 2005, Manaus, Benny Hinn profetizou que o Espírito do Senhor trouxe ele para o Brasil para repartir o poder com uma nova geração que estava nascendo de líderes que iriam avançar sobre toda a nação da terra com poder e glória. Em 2005, em Campos, Fábio, no Rio de Janeiro, Martin Scott profetizou: o Brasil terá uma companhia de profetas que trará luz para as nações, e que a perspectiva de avivamento para as nações, um número de 1000 profetas ativos e fiéis para equipar a igreja de Jesus para tudo que está por vir. 2006, Grant Cook profetizou em Curitiba, em 2006, no Bola de Neve: dos vilarejos do Brasil, homens sem grifes iriam abalar as estruturas do sistema religioso, saindo do Brasil para as nações. Sou eu, Jesus, gerando fome por Deus e arrependimento. 2006 ainda, John Arnold, de Toronto: o Brasil vai avançar e vai lançar sementes para todas as nações, fluindo através de uma adoração para queimar incenso de justiça. E vai aí por afora. 2006, Andrew McDonald, ele profetizou que o Brasil será líder de avivamento por toda a Europa até chegar em Jerusalém. Alguém levante a mão e solta o leão de Deus que está aqui nessa noite. Oh, eu sinto a glória de Deus aqui. O Brasil, tu és escolhido, Brasil. Em maio, eu não lembro o ano direito, meu amigo que já está na eternidade, Gregório McNulty, ele disse lá em Barra Mansa, no Rio de Janeiro: Clóvis disse a Gregório: eu sonhei que estava em um velório, nesse velório você estava dançando, fazendo piruetas, você estava feliz, a tampa do caixão estava removida e você estava dentro. Clóvis falou para o Gregório: Deus me transladou para a maior onda que pegou o Brasil, maior que a onda do Havaí. Você estava dançando na areia, um tsunami de Deus estava vindo
sobre o Brasil, chamado avivamento. Peter Wagner profetizou, meu Deus, que o Brasil seria conhecido como esperança das nações. Rick Joyner profetizou que Deus estava preparando um exército de Deus dotado de conhecimento. Rick Joyner via o Brasil saindo jovens para começar a incendiar como raposas na Europa. Tom Tinney em Toronto, o homem que escreveu o livro Caçadores de Deus, ele disse: o Brasil é a nação do avivamento dos últimos dias. A bênção do Senhor se repousará pelo Espírito sobre os brasileiros que levantaram a bandeira de justiça para o Brasil. Rod Parley em Pensacola, o derramamento do Espírito Santo feito sobre Pensacola iria pairar sobre o Brasil. E aí vai na Califórnia, Sidney Jacobs da Batista da Lagoinha em 2015. Jesus estava trazendo um avivamento de santidade para o Brasil. Falta falar de Mike Murdock, falta falar de Morris Cirulo, tantos que profetizaram, Guilherme Maldonado, tantos homens que profetizaram sobre essa nação. Você está me entendendo, Brasil? Ou nós nos comportamos como Nabal? Quando o rei passa, a gente diz: eu sou o dono, o rei não vai levar nada. Ou nós não vamos nos comportar como Abigail, que vai interceder como uma igreja prostrada ao chão, reconhecendo que ele é o rei. Abigail, tu és o regozijo do Pai. Igreja brasileira, eu quero fazer uma simbologia sobre você hoje. Você é a Abigail de Deus, você é o regozijo do Pai. Toda vez que o mal veio, a igreja brasileira orou, a igreja do mundo orou, mas nesse tempo é o nosso tempo, Cassiano. É o nosso tempo, se posicione como igreja. Abigail, você é o regozijo do Pai.